Então, meu nome é Luciano Chu, sou R2 Serviço de Urologia. Hoje eu vou apresentar, então, algumas experiências em relação ao curso que eu acabei realizando sobre dor peniana e terapia injetável intracavernosa na avaliação e no tratamento da disfunção erétil. Lembrando um pouquinho, então, uma introdução em relação à disfunção erétil, a gente tem uma informação do guideline que é uma incapacidade persistente de atingir e manter uma ereção suficiente, e a gente tem essa parte subjetiva que seria um desempenho sexual satisfatório, né? A gente sabe os meandros que isso pode envolver para o paciente. Pode chegar até 40% dos pacientes a partir de 40 anos, então uma prevalência bem considerável, e acaba sendo um dia a dia da clínica privada, né? Essa queixa. Pelo fato de ela afetar muito a qualidade de vida psicossocial também do paciente. Lembrando um pouquinho da anatomia, então, do pênis. O pênis ele é dividido, então, em duas estruturas musculares, corpos cavernosos, e a uretra passando ventralmente, envolvida, então, pelo tecido do corpo esponjoso. Esses corpos cavernosos eles são sempre envolvidos, então, pela túnica albuginea, que isso depois vai ser importante até para a gente conseguir fazer a definição com o Doppler, né? E é onde também pode se formar as placas, né? Mais na doença de Peyronie. Lembrando um pouquinho da irrigação, a artéria interna é a principal responsável pela irrigação peniana. Ela vai se dividir em três segmentos: a artéria cavernosa, a artéria dorsal, pênis, que vai irrigar até a glande, e a artéria ventral, que aí fica mais responsável pela parte esponjosa e a parte da uretra. Uma breve evolução do tratamento, né, da disfunção erétil. Então, já em 74, a gente teve o primeiro tratamento com prótese peniana, e isso foi evoluindo. A injeção intracavernosa teve seu lançamento em 1982, com o Caverjet, que ainda hoje está no mercado, né, que é uma prostaglandina, ao Prostadil. Então, a gente já vê que tem bastante tempo de uso e de segurança, né, desde 82. Depois, em 98, começou a era do Viagra, e em 2010, para alguns tipos de disfunção erétil, a gente teve também a introdução da terapia extracorpórea por onda de choque. Não são para todas as disfunções eréteis, mas tem um subgrupo que é bem definido. Então, a primeira pergunta que fica quando a gente vai indicar, né, uma terapia intracavernosa para o paciente é qual droga usar, né? A gente sabe que por muito tempo não existiam muitas opções. Então, a Prostadil, como eu falei, o Caverjet era a única opção, é, que ela é com prostaglandina. Mas durante esse tempo, desde 82 até agora, foi surgindo outras drogas que se mostraram benéficas também: a fentolamina, a papaverina e a atropina. Então, no mercado, na farmácia mesmo, a gente acaba não encontrando essas combinações, mas elas são muito utilizadas e acabam sendo mais manipuladas. Então, qual que é o objetivo da manipulação, né? É somar o efeito sinérgico dessas drogas. Então, a gente vai ter o premix, que nada mais é do que duas drogas, premix e quadrimix. Então, essa formulação, ela não segue uma receita pré-determinada, né? Enfim, mas é muito utilizada na prática. A gente vai conhecer cada uma delas ali. Então, retornando à pergunta, né? Como escolher, né? A gente sempre vai dar preferência à terapia combinada, seja ela com premix, trimix ou quadrimix, pelo efeito cinético que essas drogas têm. E tendo efeito cinético, a gente vai conseguir usar doses menores com os efeitos mais duradouros da própria medicação. Então, o que a gente quer com o paciente? A gente quer usar a menor droga possível, menor efeito colateral, e que essa ereção persista por um tempo adequado. E isso acontece com essas combinações, porque elas somam efeitos diferentes, né? Então, aqui, o slide não está tão bom, mas é o que a gente acaba recebendo aqui no dia do curso, né? Que são essas formulações. Isso aqui é um quadrinho que a própria Fruca montou, e a Fruca é uma farmácia de manipulação bem conceituada nesse quesito, mas tem outras já competindo no mercado. E eles acabam fazendo essa subdivisão que é bem interessante, né? Que eles elencam por grau de disfunção erétil. Então, a gente vai ter drogas menos potentes, vamos dizer assim, para disfunção erétil leve, já drogas para disfunção erétil moderada e grave.
Então, a gente, aqui nas formulações, as mais conhecidas, a gente tem 11 possibilidades, né? Então, a gente vê no ponto lado esquerdo aqui da figura, as que são usadas para disfunção erétil leve, e aqui, não necessariamente porque ela, por exemplo, quadrimix. Quadrimix sempre vai ser uma droga mais potente. Não necessariamente porque isso interfere na dosagem, né? Então, aqui a gente tem, para a disfunção erétil leve, 2 exemplos de mix e 2 exemplos de quadrimix. Essas formulações, elas acabam tendo diferença para o paciente, vamos dizer assim, a potência e o fato dela ser refrigerada ou não. A gente vê no canto superior aqui, ó, que eles colocam se ela é refrigerada ou não. E que faz ela ser refrigerada? É o fato dela ter na sua formulação a prostaglandina, que seria o aprostadil. Então, sempre que tiver a prostaglandina, ela vai necessitar de uma refrigeração. Então, a gente tem aqui uma droga que acaba sendo muito utilizada, que é o R7, que é a disfunção erétil moderada, por não ter essa necessidade de ser refrigerado. E essas últimas formulações, que o R6, R11 e R12, são já formulações um pouco mais potentes, que as doses são um pouco maiores, para uma disfunção erétil mais grave. Impede que a gente comece com um paciente que nunca usou uma dessas formulações, R6, R11, R12? Não, nada impede. Só que a questão é que se tu usar uma droga muito forte, às vezes a aplicação ela vai ser reduzir tanto a dose que fica um pouco complicado assim para tu escalonar essas doses. Então a gente, de forma geral, a gente recomenda seguir esse padrão aqui. As doses terapêuticas, uma coisa que é bem enfatizada lá, a gente sempre tem que fazer no consultório médico, nessa primeira experiência do paciente, quando a gente for introduzir a terapia intracavernosa, de fazer a titulação da dose. Então, a gente faz a titulação da dose no ambiente que a gente tem possibilidade, se porventura o paciente tiver uma ereção prolongada ou mesmo priapismo, a gente conseguir reverter. E para fazer também, além de saber a dose que a gente vai utilizar, saber se o paciente se adaptou ao método, né? Porque essa educação de fazer a aplicação é muito importante. De forma prática, eles não utilizam essa segunda tabela aqui, que seria as tabelas para a gente fazer esse parâmetro de dosagem. Aqui eles colocam, se quiser seguir um protocolo mais estabelecido por segurança mesmo, eles ensinam. Então, por exemplo, paciente que tem uma disfunção erétil moderada, né, que a gente vai usar um R5, por exemplo. E aí a gente fez a aplicação, fez a dosagem, e aí a gente viu que a gente usou entre 30 e 50 unidades. E aqui eles avaliam também um grau de dureza, né? Então, se o grau de dureza ficou entre 60% e 70% e durou entre 15 e 60 minutos, a gente vai manter a dose. Então, são esses 2 parâmetros que a gente vai avaliar. O grau de dureza, que a gente quer, depois eu vou colocar no slide ali, mas o grau de dureza ele pode ir de 1 a 4 ou de 0 a 10. 1 a 4 é o que está estabelecido internacionalmente, mas eles acabam acoplando uma similaridade de 0 a 10 para ficar uma forma mais fácil até para o paciente entender. Então, 1 seria o pênis flácido, 2 seria o pênis que tem um pouquinho já de ereção, mas não consegue penetração, e a partir do 3 e o 4 já teria penetração. Então, a divisão é entre o 2 e o 3, né? O 3 o paciente consegue ter penetração, o 2 não. Se o paciente conseguir ter penetração, então, que ficaria entre 60% e 70% do grau de dureza, e tiver uma ereção que dure de 15 a 60 minutos, esse é o nosso objetivo. Tendo esses parâmetros, a gente manteria a dose. Aí, no caso do paciente, ficou por mais tempo ou não teve essa ereção satisfatória, ou seja, teve um grau de dureza, mas não conseguiu penetrar, a partir daí a gente vai aumentar a dose. Uma dica que eles sempre enfatizam, né, é que se a gente tiver uma dose, por exemplo, 30 unidades, a gente viu no consultório, idealmente a gente começa pela metade para fazer em casa, justamente porque tem toda a questão, o paciente está mais nervoso no dia da consulta, não está num ambiente muito relaxado, então para a gente não ter o risco dessa dosagem já ser uma superdose, a gente sempre recomenda iniciar pela metade do que foi feito no teste. Mas eles entregam toda essa tabela que nos ajuda a ter confiança para usar essa medicação quando necessário. Então, o método de aplicação. Aqui está uma ênfase também que eles abordam no curso, né? Que a grande falha da terapia intracavernosa é o método de aplicação. Então, parece simples para nós que somos já da área médica, né?
mas a aplicação de uma injeção no pênis é o que mais assusta o paciente, né? E essa injeção ela deve ser feita, então, nos corpos cavernosos e sempre com a inserção da agulha em 90 graus. Então, paciente que ou não injeta tanto, que não chega a perfurar a túnica algínea e fica a medicação no subcutâneo, não vai ter resposta. Ou o paciente que tangencia, porventura, também a agulha, então ele pode tangenciar também, ficar no subcutâneo, não vai ter resposta. Então, a técnica é uma parte fundamental desse processo de adaptação do paciente para a terapia, né? Aí a gente já tem várias. Antigamente é aquela agulha de insulina que a gente utiliza e o paciente fazia em casa. Agora já tem outros métodos para facilitar isso. Então, esse aqui é mais para os pacientes que têm medo da aplicação da agulha. Então, ele tem um dispositivo aqui que a gente aperta, encosta na corpo cavernoso. Então, sempre tem que esticar o pênis. Aí, esticando o pênis, tu encosta no corpo cavernoso e vai disparar aqui a agulha. Então, ele só dispara a agulha, não dispara a medicação. Então, depois que disparou a agulha, o paciente vai ter que manualmente aqui apertar o membro para introduzir a medicação. E aí já tem outras canetas também um pouco mais modernas que fazem, o paciente faz a introdução da agulha e aí ele dispara a medicação. Mas também, idealmente, o paciente tem que levar no consultório e aprender a usar no consultório a primeira vez. Aqui tá, então, a relação aos graus de dureza do pênis, que eu tinha comentado. Tradicionalmente, a gente vai de 1 a 4. Então, 1 e 2 seria uma fase latente, uma começante, está começando a ter uma ereção. E o 3 e o 4 já teria conseguido ter penetração. Então, eles adaptaram aqui. 1 seria 1 e 2, mais ou menos, grau de dureza. 2 equivaleria ao 3, 4 e 5. 3 ao 6 e o 7. E o 4, 8, 9 e 10. Isso, na verdade, na prática, faz pouca diferença, assim. E como é que a gente não tem esse score visual, né? Mas como é que a gente vai afirmar com mais segurança em qual grau o paciente está? Muito pela conversa com o paciente também, né? A gente sabe que tem essa definição que vai ser clinicamente significativa para nós, se ele consegue ter penetração ou não, que vai ser a partir dos 5, então 6 ele consegue ter penetração. Então, tu vai perguntar para o paciente, o senhor acha que já está pênis ereto suficiente para ter uma penetração? Se ele conseguiria ter penetração assim? Então, vai muito do relato do paciente também, não só do aspecto visual. Aí, o que o curso traz de forma prática, assim, que é o que a gente acaba levando, que não está tanto nos livros, né? As dicas para essa indução farmacológica. O acolhimento é essencial. Lá no curso, eles tinham um lugar mais adaptado para isso. Então, eram cabines fechadas, tinham 4 cabines, e aí com música ambiente, tinha TV, o paciente era um ambiente mais escuro também, para o paciente tentar se sentir mais confortável. E uma coisa que eles sempre enfatizam, que a gente tem que ter a estimulação visual, mas audiovisual. Então, tem que, na verdade, eles colocavam uma TV com, com vídeos eróticos ali, com áudio mesmo. Então, para o paciente tentar simular que seria o uso dele depois fora do consultório. Então, esse ambiente é muito importante. As dosagens. Então, os protocolos, eles começam, então, por exemplo, o paciente que nunca usou nenhum tipo de terapia intracavernosa. A gente começa normalmente com 10 unidades, e aí qual droga usar? Daquelas 11 possíveis. Eles sempre começam com R5, que é eles acabam tendo mais experiência no dia a dia. Poderia ser outra droga? Poderia, não tem problema nenhum. Aí começa com 10 unidades, e aí a gente faz a redosagem. Por que a gente faz a redosagem? Se for necessário. Então, a gente sempre avalia pelo grau de dureza. Então, começa com 10 unidades, vai avaliar 10 minutos depois, e esse paciente, se não tiver ainda mais que 6, a gente faz uma redosagem. Isso de 10 em 10 minutos. Chegando no máximo a 100 unidades. 100 unidades a gente consegue ter essa certeza de que teve um estresse suficiente peniano e que se ele não teve ereção, então o Doppler vai ajudar a descobrir por que ele não teve ereção, né? Então, essa redosagem é muito importante. É isso que nos garante que a gente foi até ao limite da terapia. E o treinamento da aplicação. Então, é enfatizar novamente isso, que tem que sempre pegar o pênis na parte da glande, erguer o pênis, deixar ele mais ereto possível, fazer uma higiene local ali prévia para a aplicação da medicação.
e tentar enfatizar que a agulha sempre tem que entrar a 90 graus, justamente para não ter esse tangenciamento. Cuidados, então, que o próprio médico deve ter, né, quando começa a fazer esse tipo de terapia. Quem prescreve a terapia tem que saber reverter, né? Então, um dos grandes também, além desse tangenciamento e da dor do paciente, um dos grandes falhas no tratamento é o paciente ter uma segunda, uma terceira aplicação, ter priapismo. O paciente que quer ter resolvida a questão da função erétil, acabar parando numa emergência para ter o seu pênis drenado, mais vai querer aplicar a medicação, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com todos os pacientes. O que eles utilizam lá? A etilefrina é o que mais utilizado, e lá eles tiram um pouco também o nosso medo e o nosso receio em relação a aplicar essas medicações, né? Então, aqui no serviço a gente utiliza de protocolo meia ampola, para o paciente que tiver uma ereção mais prolongada, mais de 1 hora, mas para a questão prática também, porque a gente nunca pode liberar um paciente com ereção rígida, né? Então, se o paciente ficou mais de 1 hora e o que não está tendo uma detumescência, a gente já faz a reversão. Meia ampola, se com meia ampola 10 minutos depois, 15 minutos depois, não tiver uma resposta, pode fazer mais meia ampola. Lá eles já utilizam uma ampola direta de etilefrina e pode utilizar até no máximo 3. A gente vai ver nos livros que até eles pedem para diluir essa medicação, na prática eles acabam fazendo ela direto. E a fenilefrina também é uma opção quando não tiver etilefrina, só aí tem que ter um pouco mais de cuidado em relação à monitorização cardíaca, ver se o paciente já tem algum histórico cardíaco também. E o que a gente acaba não querendo fazer, mas tem que saber fazer, é a drenagem venosa, né? Então, o médico que receita isso, ele tem que estar apto a fazer esse tipo de terapia. Orientações gerais que eles dão, então, essa primeira dose sempre deve ser supervisionada para aprender a aplicar e ver a dosagem. Não tem uma contraindicação absoluta da medicação. Obviamente que a seleção do paciente é muito importante, né? Então, o paciente ele tem que ter o mínimo de habilidade manual para conseguir fazer. Mas nada impede que, porventura, se o paciente é mais idoso, a própria parceira faça a aplicação. Isso nada impede. E nunca liberar o paciente com ereção rígida. Essa é a primeira parte do curso. E eles fazem essa primeira parte justamente porque para fazer o Doppler a gente tem que fazer o TEF, né? Que seria essa farmacoindução. Aí a parte do Doppler, eles têm toda uma carga teórica ali que é mostrada, as questões mais técnicas, mas a parte prática que acaba sendo a mais interessante. E por que a gente faz o Doppler? Porque ele vai nos auxiliar. Então a gente vai ver os parâmetros hemodinâmicos relacionados ao Doppler peniano e o relaxamento da musculatura lisa. Quando que ele tem a sua indicação? Para disfunções eréteis psicogênicas, justamente aqui também para auxiliar no tratamento, para o paciente que porventura tem essa disfunção erétil psicogênica, a gente dá uma certeza para ele, ó, que o pênis está com uma saúde normal, não tem nada de alterado, então isso ajuda muito no tratamento, que é o que eles acabam tendo uma indicação maior. Na doença de Peyronie também, para avaliação da placa ali, saber se tem interferência também na função erétil e para o diagnóstico de fuga venosa. Então, na parte prática, a gente acaba sempre fazendo o Doppler pré e pós-indução. Na pré-indução, a gente vai acabar vendo a parte mais anatômica, então vai fazer um ultrassom, todo o rastreio, desde a cura até a parte distal ali da glande. Então, ver se tem placa, ver se os corpos cavernosos têm o diâmetro adequado. E na pós-indução, a gente vai conseguir ver esses efeitos hemodinâmicos. Basicamente, são três parâmetros que a gente vai medir: a velocidade de pico sistólico, a velocidade diastólica final e o índice de resistividade. Esse índice de resistividade, na verdade, é uma conta que se faz usando a velocidade diastólica e pico sistólico, que na prática eles acabam não utilizando. Lá a gente nunca fazia esse tipo de conta, porque se um desses parâmetros for normal, o exame é normal. Então, a gente acaba utilizando muito mais na prática esses dois parâmetros, pico de velocidade sistólica e o diastólico final. Então, na pré-indução, como eu falei, a gente vai fazer toda essa varredura para ver mais a parte anatômica e medir o diâmetro das artérias. Na pós-indução, os parâmetros hemodinâmicos. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos de imagens lá do curso.
que a gente espera que tenha numa fase pré-indução? Aqui está a medida da artéria cavernosa. Então, a gente espera que pelo menos 75% tenha um aumento de 75% desse calibre. Então, aqui no primeiro momento eles tinham 0,6 milímetros, e aí pós-indução teve um aumento de mais de 100%, foi 1,3. Isso é o esperado. Então, aqui era um exame normal. E aqui à direita a gente já tem o dobro propriamente dito da parte arterial. Então, a gente sempre vai procurar, tem que se fazer a investigação da artéria cavernosa bilateral e ver o pico sistólico. Tendo um pico sistólico, pelo menos um aferido. Por isso que o exame ele é muito dinâmico, né? Porque a gente precisa ter o paciente com ereção e tem que ser feito de forma mais rápida possível. Então, a gente achou um pico sistólico que seja maior que 30, vai ser o normal, a gente já faz um freeze ali e já faz a documentação. E a partir do momento que o paciente começa a ficar mais adrenérgico, mais nervoso e começa a ter detumescência, esse parâmetro já fica um pouco mais difícil de ser verificado. Tanto é que a gente não faz a medida da velocidade pré-indução, justamente por essa dificuldade, né? Porque a artéria está mais fechada. Então, aqui ele é uma própria imagem, a qualidade não ficou muito boa, mas é do próprio artigo do autor, os parâmetros que seriam normais. Então, a gente sempre vai ver esse pico sistólico aqui, vai medir a velocidade. Aqui a gente tem, quando a ereção ela chega perto do 10, né, 9, 10, uma ereção rígida, a gente vai ter até uma diástole reversa, que a gente fala. Então, o pico é tão grande que ele chega a não abrir e a diástole ela fica negativa. Então, esse seria o exame tradicionalmente normal. Então, a gente tem um pico de velocidade maior que 30 e uma diástole, aqui no caso, tem que ser menos de 5. Aqui, no caso, ela é até negativa. E aí, esse índice de resistividade, que a gente acaba não usando na prática, tem que ser maior que 0,9. É basicamente uma conta. Qual as patologias que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar, então, uma insuficiência arterial, ou seja, essa velocidade de pico sistólico ser menor que 30, mesmo assim uma diástole menor que 5, sem escape venoso. Então, é uma das patologias que a gente pode identificar no curso. E outra seria essa deficiência da veno-oclusão cavernosa, ou seja, o escape venoso, né? Então, o paciente ele pode ter, por exemplo, um pico sistólico normal, ou seja, mais de 30, ou seja, está chegando sangue suficiente, mas a característica de veno-oclusão, que é o que vai fazer persistir a ereção, acaba sendo deficiente. Então, o paciente acaba tendo uma detumescência muito rápida, né? E, por último, assim, que eles colocam de forma prática também, eles nos ensinam a fazer o laudo, né? Então, o laudo do Doppler, a gente faz toda a descrição anatômica, primeiro, da pele, se você tem uma lesão, corpo esponjoso, morfologia, textura. Isso é bem em forma sucinta, assim, a gente não acaba elaborando muito mais essa parte. O que o laudo tem que conter, que é por isso que o médico acaba solicitando esse Doppler, como é que foi feita essa indução. Então, aqui a gente espera, por exemplo, nesse paciente específico, foi usado o Trimix, 10 unidades, e aí uma redosagem com 20 unidades. Aí sempre tem que colocar, como esse Trimix ele não é padronizado, ou seja, um R2, um R4, pode ser drogas diferentes dependendo do lugar. Então, a gente sempre tem que escrever, na verdade, toda a fórmula, né? Então, esse Trimix aqui, papaverina, 30 miligramas por ml, fentolamina e a prostadil. Tem que escrever isso por extenso. E se teve redosagem, no caso aqui usou 10, depois 20, que foi realizado também o estímulo sexual manual e audiovisual, e depois o laudo propriamente dito com os parâmetros, né? Então a gente vai fazer sempre bilateral da artéria cavernosa direita e esquerda e colocar as velocidades, tanto do pico sistólico como do pico da velocidade diastólica. Aqui vejam que ele nem coloca daquele índice de resistividade, porque na prática a gente acaba não utilizando. Outra parte importante é colocar o grau de rigidez, né? Sempre que um paciente, o exame vai ser dito normal, se ele tiver um grau de rigidez pelo menos de 6, né? Que seria o que permitiria a penetração dele. E por fim, a conclusão, então. E aqui, no caso, esse paciente específico teve todos os parâmetros dentro da normalidade. É isso.